fadiga que não passa, mau humor, confusão de pensamento, tentativas de organizar que nunca fluem, tá tudo sempre uma bagunça. Isso e muito mais podem ser sinais de sobrecarga mental. Será que você tem? Sério, sobrecarga mental adoece, tá? O que eu tenho pegado aqui de casos de transtorno de ansiedade generalizada, principalmente, hipocondria. Por que hipocondria? A gente quer resolver as coisas rápido, então você tem qualquer sintoma, você já quer tacar um remédio para dentro. E você toma um para dormir, um para acordar, um para ir no banheiro, o outro para treinar e o outro para estudar. E quando você vê, tá aquela salada toda e a pessoa tá indo, achando que tá indo bem, né? Toda inchada, cheia de espinha, falando coisa com coisa. Enfim, sobrecarga mental não é algo saudável e pode te levar, pode não, vai te levar ao adoecimento. E é uma coisa muito séria, porque quanto mais o cérebro acostuma com aquilo ali, pra gente desacostumar, é um processo cada vez mais cristalizado. A coisa que a gente tem que considerar é que nós estamos numa era de excessos. Há excessos de opiniões, excessos de informações, excesso de coisas interessantes, e isso tudo por conta do avanço tecnológico que ocorreu. E quando ocorreu o avanço tecnológico, o nosso cérebro não teve tempo de evoluir junto. É claro que o ser humano acompanha, dá conta e etc, mas a gente tem que pensar também em níveis fisiológicos e de saúde. Por exemplo, antigamente você tinha opinião, falando antigamente assim, sempre falo que eu sou vintage, né? Eu nasci em 85, então na época de 90, por aí, que é o que eu mais me lembro, a gente tinha opinião de algum vizinho, a gente tinha opinião das pessoas que a gente estudava junto, e esses eram os nossos referenciais do que a gente conseguiria, dos nossos próprios horizontes, e enfim. Hoje, você tem opinião do mundo inteiro praticamente, na palma da sua mão. Então, isso, cerebralmente falando, em questão de absorção, de aprendizado, é muito sério. Então, a gente entra em ponto de saturação com muita facilidade. Por conta dessa cultura que tem as suas vantagens, que não é de tudo ruim, a gente entra em romantização, normalização de uma sobrecarga mental, de uma sobrecarga de atividades, de interesses, ou seja, quanto mais você faz, quanto mais você dá conta, melhor você é. Ok, Marcela, então como é que a gente faz para não sofrer de sobrecarga? Porque assim, nós seres humanos, a gente só muda quando é algo que nos está dando prejuízo. Isso é adaptativo, tá? Isso é nosso, não tem problema nenhum, não é hipocrisia, não é, ai meu Deus do céu, não. Isso é nosso, da nossa natureza e ok. Tanto que quando eu vou fazer um tratamento aqui de alguém, eu sempre pergunto a respeito dos prejuízos, porque quando algo não traz prejuízo para o ser humano, o interesse dele em mudar, em fazer acontecer, muito pequeno, quase inexistente. Por isso que eu falo muito que as pessoas não mudam pelas outras, a gente só muda por nós mesmos. Só que a sobrecarga mental, ela só faz ter prejuízos, tá? E a gente demora a entender que as nossas mazelas, os problemas que a gente tá tendo, na verdade é um excesso de abraçar o mundo com as pernas, é um excesso de estímulo, é o excesso. Então eu vou passar aqui 6 passos, 6 práticas interessantes que você pode fazer no seu dia a dia para ver como que a sua mente vai reagir. Se você está sofrendo de sobrecarga mental e você praticar esses 6 pontos, sem dúvida você vai sentir uma melhora muito grande, tá bom? Primeiro ponto, sem ele, você emperra. Se você não fizer esse primeiro ponto, se esse primeiro ponto não for uma verdade para você, nem adianta. Para te dizer que se você fizer esse primeiro ponto e talvez não conseguir fazer os outros 5, você já vai ter um ganho muito grande, tá? Ele é aceitar que você não vai dar conta de tudo. Por conta da romantização, da normalização, da premiação, a gente acaba não aceitando isso muito bem. Principalmente quem nasceu no meio dessa questão toda tecnológica, dessa vida mais corrida e etc. A gente não aceita, é natural. Por quê? Tem outra pessoa fazendo, tá todo mundo fazendo. Nosso sentimento de pertença, ele é muito importante para nossa saúde emocional e acaba que a gente é levado por isso, tá? Então, primeira coisa,
Você não vai dar conta de tudo. Conseguiu aceitar? Vamos fazer um detox de atividades. Aqui no consultório eu costumo, de acordo com a personalidade do paciente, eu costumo passar algumas atividades. Uma delas é a gente simplesmente parar e listar todas as atividades que a pessoa tem. Isso quando eu suspeito que a pessoa está sofrendo de sobrecarga mental. 99,9% dos meus pacientes têm essa questão, tá? Por quê? Porque isso é cultural. Eu mesma, se não ficar me policiando, eu já tô sobrecarregada. Mas enfim, como que a gente faz esse detox? Delegando, pedindo ajuda e o mais importante, descartando não, falando assim, isso aqui eu não vou fazer. Essa pós-graduação, nossa, eu sou a louca da pós-graduação, meu Deus. Essa pós-graduação não dá para fazer agora, essa compra eu não vou fazer agora, e isso é complicado porque a gente está numa época imediatista, é tudo muito rápido, então a gente quer manter o padrão, tá? Então é quebrar, é um passo a passo libertador, mas não é fácil. Retirar atividades que a gente se sente obrigado a fazer, tem coisa que a gente aceita, fala assim, sei lá, só para agradar alguém, ou só porque minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, eu tô fazendo, isso é o certo, a gente não se questiona. Então é importante a gente olhar com bastante assim sobriedade para como que tá a nossa rotina e assim, fazer uma limpeza, uma faxina, sabe? E ficar só o que é importante. O terceiro é um detox cerebral, não só de atividades. Como assim? O detox cerebral, eu que dei esse nome, tá, gente? Então, assim, é só para ilustrar, não é nenhum Como é que a gente faz isso pra gente aliviar a sobrecarga cerebral? Sabe uma mania que sobrecarrega muito a gente? Assistir televisão mexendo no celular. Jogando joguinho, fazendo alguma outra coisa. E você já reparou que a gente não consegue mais, assim, assistir televisão só assistindo a televisão? A televisão, tempos atrás, ela era tida como a pior coisa que podia acontecer, tá deixando as famílias alienadas, taranã, taranã, taranã. E a galera que defendia isso não esperava o chefão do joguinho, que seria os smartphones, enfim. Questão de adaptabilidade, tá? A gente fazer o bom uso das tecnologias, não é simplesmente jogar fora e viver igual um ermitão na montanha. Isso é impossível, não sei que você queira, mas é impossível, tá? Então, quando você for fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, uma coisa só. Isso vai te aliviar, porque à medida que você se força a dar conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, o seu cérebro ele gasta uma energia descomunal para conseguir dar conta daquilo ali. Aí no final das contas, o que você tem? Sobrecarga mental e um monte de consequências por conta dessa sobrecarga. Por quê? Porque o seu cérebro que te mantém vivo, que faz tudo funcionar, ele não tá dando conta, ele tá entrando em parafuso. Por isso que às vezes vem uns pensamentos muito doidos, às vezes tem aquelas coisas que eu falei no início do vídeo, enfim. O quarto passo é simplificar. Nossa, mas simplificar? Como assim? Vou dar um exemplo de como simplificar as coisas. Quando você vai fazer uma atividade, por exemplo, digamos um trabalho de faculdade. O professor pediu um texto e você vai lá e quer fazer o melhor texto possível. Quer colocar tudo em ordem, quer fazer colorido, quer fazer margem, quer fazer um monte de elementos que o professor não pediu, ele só pediu o texto, certo? Ah, Marcela, então você tá me dizendo que eu tenho que fazer um negócio esculachado? Não. Simplificado é diferente de mal feito. Você vai fazer bem feito a atividade que foi pedida, mas também não vai ficar enfeitando o palhaço para chegar numa perfeição que não existe. Quando você simplifica várias e várias coisas, você tem um ganho de saúde mental nisso aí também. Esse também é um vício que a gente tem por conta desse excesso de coisas, porque a gente quer pegar tanta coisa e juntar, acaba que a gente sobrecarrega nosso cérebro. Quinto passo é fazer pausas necessárias. Nós estamos vivendo num mundo onde o descanso ele não é bem visto. Ele é colocado como preguiça, ele é colocado como qualquer coisa menos uma necessidade de saúde, quando na verdade você pausar, não só dormir, tá? Dormir, sono de qualidade é o básico do básico, é o mínimo do mínimo. Você fazer pausas regulares entre as suas atividades, você ganha em qualidade, ou seja, você consegue fazer coisas melhores
com menos tempo e com mais suavidade. Ó, pensa comigo. No início do dia ali, quando você chega para trabalhar, ou quando você vai começar a fazer uma coisa, quando você dormiu bem, obviamente, com certeza você faz um negócio mais bem feito, mais tranquilo, do que quando tá chegando 4h30, 5 horas da tarde, porque já chegou num estado de saturação muito grande, tá? O estado de saturação é você colocar, por exemplo, sal na água, aí ela vai absorvendo a água, vai dissolvendo, chega uma hora que a água não consegue mais dissolver e o sal fica todo lá no fundo, e isso é o ponto de saturação, ou seja, a água saturou, ou seja, nosso cérebro, ele satura. Então é importante sim a gente fazer pausas regulares durante o dia, durante a semana cultivar o ócio. Ah, é sábado, nossa, eu tenho que dar conta de um trabalho, eu tenho que isso, eu tenho aquilo, e que hora você descansa? Aí quando descansa, liga a televisão e pega o celular. O cérebro não vai dar conta disso aí, tá? Então aceite que as pausas, o descanso, ele também faz parte de uma vida produtiva. Vida produtiva real e não uma vida produtiva surreal, que é o que, infelizmente, a maioria de nós estamos sendo pressionados a viver. Gente, é muito bem sustentado se você tiver um bom autoconhecimento. Então, invista em se conhecer, em se entender, em questionar os seus processos, as culturas e, enfim, não vai no efeito manada, no dia a dia, que você fica ali pesado, o tempo todo se sentindo inadequado, como se estivesse faltando alguma coisa, como se precisasse o tempo inteiro acrescentar mais alguma coisa, quando, na verdade, a gente precisa subtrair, é falar não, é dar espaço para a vida acontecer, é escolher e quando depois que você escolhe, não ficar olhando para as opções, sabe? E, infelizmente, a gente tende, por conta de influência cultural mesmo, a fazer esse tipo de movimento. E quando você se conhece, você sabe fazer escolhas melhores. Aí, a partir daí, você consegue saber o que é importante para você e não para os outros, e não para o padrão da sociedade, não do que estão exigindo de você. Um recado final, assim, muito importante é que se você percebeu que fazer qualquer um desses passos ou todos eles é praticamente impossível, muito difícil, pesado, você tem a sensação de que esse limbo, esse ciclo de sobrecarga mental, ele vai ser para sempre, procura a ajuda de um profissional da psicologia para te ajudar. A gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha prioridades, você vai conseguir ter clareza do que é importante para você e para sua vida, ao invés de simplesmente correr com a manada, tá sempre ocupado e quando você para fazer assim um olhar de cima, de drone na sua vida, você fala, nossa, eu não tô realizando nada, eu não tô fazendo nada e a vida tá passando, olha, fulano assim, fulano aqui, isso não é nada saudável. Que não quer dizer que é impossível a gente não ter sobrecarga, tá? É possível sim, com bastante policiamento, autoconhecimento e viver o que é importante pra você. E não mais ficar indo no fluxo da manada. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que você quiser comentar comigo, tirar alguma dúvida, enfim, eu tô presente nas principais redes sociais, tá bom? Faço atendimentos clínicos em Vila Velha, no Espírito Santo e online para qualquer lugar do mundo. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa um like pra mim. Eu esqueci de novo de pedir um like no início do vídeo, mas tudo bem. Não sou blogueira, sou psicóloga. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.